Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Maria, aos amigos espirituais que tutelam este trabalho, aos nossos amigos espirituais, por estarmos aqui hoje reunidos para estudarmos sobre Jesus, sobre o Evangelho, e assim temos condições de fazer as escolhas corretas que libertarão nossos espíritos, para que tenhamos um caminho tranquilo e nos encontremos com o Pai. Que o Senhor abençoe e proteja cada um de nós, aqueles que estão nos nossos corações, nos nossos pensamentos, e que possamos neste momento deixar de lado as nossas aflições e preocupações e entregar a nosso querido e amado Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Bom, a gente está retornando o estudo do livro Palavras da Vida Eterna, do Chico, pelo Espírito Emmanuel. E hoje a gente vai continuar no capítulo 27, que é a liberdade em Jesus, que lembra um pouco o capítulo que a Rose fez, acho que uns 2 meses atrás, que é liberdade em Cristo. A diferença é que a Rose mostrou os vícios, o que a gente se perdia. E eu vou falar hoje do caminho. Então, é uma lição bem proveitosa para nós, que nos faz atentar aos vários tipos de escravidão que o nosso espírito se aprisiona, que são vícios como a avareza, a alimentação, não só pela boca, mas do pensamento, de uma música, de algo que a gente assiste, de um livro, e também de cigarro, de drogas, que criam uma escravidão, que são nossos equívocos que causam as nossas prisões. Nós já sabemos que nós estamos num mundo que não é um mundo de férias, mas um mundo no qual nós temos obrigações perante o Pai, porque Ele espera de todos nós, mesmo que para a gente pareça muito pouco, é muito para alguém. Então não é um mundo de férias, mas de obrigações, e essas, se cumpridas, vão nos libertar. É esse o caminho. Vão nos libertar porque libertam a nossa consciência, deixando a nossa consciência tranquila. Então, nós temos o livre-arbítrio, mas a escolha vai fazer com que nós nos sintamos livres ou não. Para iniciar, eu vou dar uma recapitulada aqui no capítulo 27, Sede Perfeitos, e tem aqui um item que eu gosto muito, que é o homem de bem, que eu já falei até algumas vezes. Mas na hora que eu li a lição, eu até mandei para a Rosa. Eu falei, nossa, é o homem de bem o caminho. E aqui eu vou recapitular algumas coisas para a gente falando. Então aqui tem as listas da qualidade do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Então, resumindo,
ele já fala pra gente que é quando a gente se coloca no lugar do outro e faz tudo pelo outro. É quando a gente antecipa uma ação, não espera o outro pedir. É quando a gente dá a outra face. É tudo o que a gente gostaria que fizesse conosco, mas muitas vezes a gente não faz por preguiça, por orgulho, por vaidade. Então ele fala: tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ele sabe que tudo o que acontece é de acordo com a providência divina e aceita com resignação. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro. Não vê apenas o instante de hoje, não pensa só na materialidade, pensa no espiritual, pensa que vão ter ainda a continuação, que o espírito não morre. Então tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar, porque sabe que a gente não veio a passeio e que infelizmente a gente ainda aprende pela dor. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem. Ele se antecipa, então ele percebe: a Andréia está precisando da ajuda, eu vou lá e me coloco ajudando ela, e muitas vezes me coloco na posição de quem está sendo ajudado. Eu sempre lembro do gigante deitado, que é o Jerônimo Mendonça, e ele tinha o costume de ligar para os outros, porque ele tinha uma mediunidade muito alta, então ele ligava para o outro quando ele sentia que ele não estava bem. Então ele ligava e falava assim: ô fulano, eu não estou me sentindo muito bem, pega e abre o evangelho em qualquer página e lê para mim. E aí a pessoa lia, era exatamente o que ela estava precisando. Então assim, ele se antecipava e ainda se colocava na posição do ajudado. Então, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, fica feliz em ajudar o outro, que é aquela centelha divina que expande por auxiliar o irmão. Nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, então é um espírito abnegado. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e a perda de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, desde o amigo até o inimigo. Aliás, nem o vê como inimigo, porque já enxerga todos como irmão. Sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras. Então, se é de um lado da política, aceita. Se tem um pensamento diferente, aceita. Se age diferente, aceita. Porque sabe que cada um tem seu tempo e que tem que ter o respeito das opiniões. E não lança o anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Fora da caridade não há salvação.
Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa, porque a gente muitas vezes perdoa, mas não quer. Quer dizer, na verdade a gente quer ser perdoado, mas não perdoa. Perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Então, ao invés de ver os pontos fracos do outro irmão, vê as qualidades e faz com que essas qualidades cresçam. Se lembra destas palavras de Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos do outro, nem a pô-los em evidência, que eu acabei de falar. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha nelas, sem cessar em combatê-las. Todos seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor que na véspera. Então é um espírito esperançoso, que acredita que amanhã será um dia melhor, acredita na providência divina. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com seus predicados pessoais, até porque sabe que tudo que tem foi dado por Deus. Porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo lhe poderá lhe dar e pô-los ao serviço da satisfação e das suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência. Então, se ele faz o papel do patrão, ele trabalha para aquele espírito, para que ele possa evoluir, para que ele tenha condições de evoluir no cargo que ele está. Se ele se encontra no cargo sub do patrão, ele faz o possível para colocar tudo que ele pode e que ele tem ali de talento. Então, se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para os esmagar com seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Essa não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz os demais, estará no caminho que nos leva à libertação. E aí, o Emmanuel pegou o mesmo trecho de Gálatas que a Rose leu lá no capítulo 24. Então ele usou para o liberdade em Cristo e para o liberdade em Jesus o mesmo trecho, que é: para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobrei novamente a um jugo de escravidão. É uma carta de Paulo, que está no Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Isso aqui ele vem nos falar para a gente ter cuidado, porque muitas vezes a gente cai nessas paixões porque elas são fáceis, porque elas aparecem ser interessantes momentaneamente,
porque as paixões criam uma ilusão para o espírito. Então o espírito muitas vezes acaba se perdendo nesse caminho. E aí, o que ele vem falar para a gente, o Emmanuel, é exemplificar como Jesus foi. E se a gente pegar ali no Livro dos Espíritos, na questão 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus, é a resposta. Então o Emmanuel pega aqui e conta com tópicos o que Jesus fazia. Então ele fala: disse o apóstolo Paulo com indiscutível acerto que para a liberdade Cristo nos libertou. Então a pergunta é: como que eu vou me libertar? E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Mas a gente precisa lembrar que Cristo, que Jesus, trouxe a verdade, porque a verdade nos libertará. Não raro, pintam-no a feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Jesus respeitou tudo e todos. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Ele veio cumprir as leis, ele não destruiu as leis. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade de Deus e no serviço aos homens. Então, a gente vê que o caminho que ele escolheu foi amar a Deus. E com isso, ele fez servindo a todos aqueles que estavam à sua volta, amando todos aqueles. Porque a gente só ama verdadeiramente Deus quando a gente amar a todos, indistintamente. E aí, mostra as escolhas de Jesus aqui, que o Emmanuel coloca. Ele não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. E nós aceitamos? A gente aceita o que a gente passa na vida? Será que de manhã a gente lembra de agradecer que a gente tem uma cama confortável, que a gente tem um teto que protege a gente? Será que quando a gente está no ar-condicionado, a gente lembra que tem muitas pessoas que moram no cômodo só, com uma telha de eternite, ali, 8 pessoas? Será que a gente lembra? Ou a gente só reclama? Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. E nós? O Wagner falou isso lá na sala, para a gente enxergar mais as qualidades de nós mesmos, de nós trabalhadores. E na nossa casa? Será que a gente enxerga daquele irmão difícil, daquele companheiro difícil? Será que a gente vê a qualidade dele ou a gente só está vendo os defeitos? Porque a gente julga muitas vezes, e muitas vezes, se a gente estivesse na posição daquele espírito, e graças a Deus a providência divina não nos deixa, a gente ia fazer 10 vezes pior. É isso que a gente tem que começar a perceber, porque é esse dever cumprido, e são nessas coisas que são o dever, que vão nos livrar das paixões, que vão fazer com que a gente evolua, porque a partir do momento que a gente conhece, a gente vai ser cobrado. E a gente precisa perceber do que a gente quer se ver livre, o que tem nos aprisionado. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida.
trabalha na extinção da crueldade, da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhe sobrem o aviltante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Quantas vezes o outro nos pede ajuda e a gente recusa? A gente nem tenta ver que o outro está precisando de ajuda. E às vezes está nítido que aquele irmão, às vezes dentro da nossa casa, às vezes é o filho, às vezes é o marido, às vezes é o tio, está precisando de ajuda. Às vezes a gente vê alguém precisando de ajuda no supermercado, mas não se movimenta. Serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. E nós muitas vezes nos melindramos. Não espera recompensa. E isso é muito importante, porque às vezes a gente fica lá esperando a pessoa falar obrigado, agradecer. E Jesus não esperou a recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Jesus fazia simplesmente por dever, por amor, e esse é o caminho. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores, sem qualquer ideia de revide, porque é entre nós e Deus. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz, sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele. Livre para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes. Ensinou-nos assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte, sublime, do cativeiro, consciente as nossas obrigações diante do Pai excelso. Será que a gente vive ainda pelos nossos instintos, pelas nossas paixões, ou a gente já está seguindo as nossas obrigações das coisas divinas? A gente precisa se perguntar isso, porque tem hora que a gente se perde nesse mundo, nas materialidades, e esquece do espiritual, esquece das nossas obrigações com o Pai, porque a gente precisa se perguntar qual o meu dever, porque cada um tem um propósito, e às vezes a gente acha que isso aí não é nada, mas é muito. Às vezes o nosso propósito é com o irmão, e a vida daquele irmão depende do nosso empenho para com ele. É a gente que vai ser o arrimo dele, o sustento dele, a escalada dele. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. E aí eu lembrei o Chico, quando conversou com o Emmanuel, perguntou o que ele tinha que fazer para trabalhar bem com a mediunidade. E o Emmanuel respondeu: disciplina, disciplina, disciplina. Então o nosso caminho é esse, é disciplina, é seguir o nosso dever, se empenhar em servir a todos aqueles que estão à nossa volta. Porque muitas vezes é isso que é o meu dever, é ser luz para quem está à minha volta. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão.
e que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência dos nossos próprios desejos. Essa lição me chamou muita atenção porque realmente a gente vê a importância dos nossos deveres e que esse é o caminho. E que a gente precisa se atentar para não se escravizar. Porque muitas vezes o que escraviza na gente são as escolhas que a gente faz nessa encarnação, não é o que a gente fez no passado, não. Porque a nossa colheita na atual encarnação, 80% é do que a gente tem escolhido nessa vida pra gente. 20% vem do planejamento reencarnatório pra gente liquidar. Então a maioria das nossas aflições a gente acaba causando pelas escolhas equivocadas que a gente tem. Por isso que a gente tem que se atentar a isso. E fazer escolhas de fazer o bem e não só de deixar fazer o mal. Se compenetrar em quais as nossas obrigações, deveres perante a família, o trabalho, a casa espírita, perante a sociedade, e assim ir se esforçando em servir cada vez mais, em mostrar a sua utilidade, por inteiro e com amor, se colocar prestativo ao Pai, porque Jesus tem a todos nós como co-criadores dele. Porque a hora que nós desencarnarmos, aí assim a gente vai se sentir livre, não escravizado. Nós estaremos com a nossa consciência tranquila. Servir que gera o progresso e liberdade. Então a gente precisa se perguntar todo o tempo a qual Deus eu devo seguir. Se é a Deus ou a Mamon, ao dinheiro, à materialidade, às paixões. As conquistas momentâneas terrenas são mais fáceis, mais prazerosas, mas as eternas, mais difíceis e que nos exigem, porque nos tiram da ociosidade e nos propiciam a liberdade. A liberdade é condicionada pelo outro. Por que pelo outro? Porque só quando eu amar a todos indistintamente e servir a todos, eu serei livre. Alcançar a liberdade é trabalhoso, mas é possível. E para finalizar, eu queria trazer para vocês uma frase que eu li esses dias do Leon Denis. E eu falei, nossa, o Leon Denis me mandou essa frase, porque, viu, Regina? Estou recebendo umas frases aí. Porque ele fala assim: o homem é o obreiro de sua libertação. Os obstáculos acumulados em seu caminho são meramente meios de obrigar a sair da indiferença e utilizar as suas forças latentes. Então, o que eu queria trazer para vocês é isso, que esse é o caminho. É sempre se colocar à disposição para servir. É fazer o possível para perdoar. Por isso que eu falo que é tão importante aquele exercício da gente rezar para o nosso inimigo, para que um dia essa prece vire numa amizade, porque geralmente os nossos inimigos já foram espíritos muito afins a nós, já foram amigos, e por algum equívoco, que pode ser meu ou do outro, ou dos dois, porque às vezes fica nesse bate-volta nas encarnações, acaba se tornando um inimigo. E a gente vê aqui que o caminho é esse, que nós só seremos totalmente libertos quando todos nós nos vemos como irmãos, como espíritos que estão em evolução, que temos os nossos erros,
as nossas dificuldades, mas que todos nós temos o mesmo Pai, a mesma centelha divina dentro. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Então vamos fazer a nossa oração final. Agradeço a todos a oportunidade de começar o ano voltando aqui com o livro Palavras da Vida Eterna, e por todos vocês que estão presentes aqui e que nos sustentam no nosso estudo, na nossa casa também. Amado Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Que um dia eu tenha condições não apenas de falar, de expor, mas de ser exemplo como o Senhor. Envolve a cada um dos irmãos que estão aqui e que me trazem tanta alegria ao coração, que eles sejam amparados nas suas necessidades, nas suas dores, no que mais necessitam, e aqueles que estão nos seus pensamentos e nos seus corações também. Peço ao Senhor que envolva no seu amor aqueles que não puderam comparecer, não puderam assistir a nossa live, que também recebam o amparo da espiritualidade amiga. Peço ao Senhor pelos que sofrem, por aqueles irmãos que estão internados ou acamados, aqueles irmãos que estão fazendo tratamento de quimioterapia, aqueles irmãos que estão se despedindo dos pais, dos familiares, aqueles que estão perdendo seus entes queridos, aqueles que estão partindo neste momento. Ampara, Pai, a todos que estão nos orfanatos, nos sanatórios, nos presídios, que a sua luz de amor chegue até todos. Que a sua luz possa aquecer os seus corações. Ampara, Pai, a cada espírito encarnado e desencarnado sobre o planeta Terra, e faça com que nesse momento eles sintam a sua presença e tenham forças para escolher o caminho do bem, para seguir os seus deveres. Abençoe e proteja, Senhor, a cada um de nós, nos auxilia nessa jornada, guia nossos passos e abençoa todos nós, que tenhamos condições de fazer um ano memorável. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Maria. Obrigada, José. Obrigada, tutores desta casa. Obrigada a todos vocês. Que assim seja, graças a Deus.